Boa tarde, meu nome é Luiz, boa tarde aos companheiros que estão assistindo essa apresentação. Sou do Polo de Consultoria Lafayette. O tema do meu TCC está baseado em aplicações práticas nas aulas de matemática, principalmente envolvendo temas de física e outras áreas, mais específico na área de mecânica, elétrica. O trabalho que eu consegui, que está próximo do tema proposto, é da Universidade de Catânia, na Itália, e a tradução do título é uma prática de classe para melhorar a atitude do aluno em relação à matemática. Então ele propõe algumas atividades práticas envolvendo questões físicas. O arquivo em si, além de apresentar algumas vantagens relacionadas a esse tópico, ele também apresenta o uso de softwares que vão usar equações físicas, que vão comprovar, vão trabalhar com funções, velocidade. E, em termos gerais, a ação a proposta, né, desse tema está bem relacionada ao que eu propus no TCC também. O tema principal do texto seria a apresentação da utilização prática específica da matemática mesmo. No texto, os alunos tendem a pesquisar algumas coisas e tirar suas próprias conclusões perante o que eles trabalham e comparam, né, com assuntos de física em relação à matemática. Essa prática, né, o aluno fica mais motivado, ele vai saber utilizar algumas ferramentas com a matemática e interpretar de uma forma mais clara a realidade com que ele pode estar contido. Essa ideia veio do estudo que os alunos têm dificuldade em somente aprender fórmulas e não aplicá-las, né, e muito menos correlacioná-las com as suas ações cotidianas. Como os alunos trabalham em grupo, né, foi criado uma competição colaborativa. Então, o trabalho, esse trabalho de pesquisa que eu procurei, ele propõe essa atividade. Também no TCC está próximo a isso. Eu não propus uma atividade em conjunto. As atividades são individuais, mas a participação de todos acaba envolvendo uma dinâmica e todo mundo participa como se fosse um grupo só. Pelo texto, a gente pode observar que houve uma boa produtividade. Parece que todos foram bem sucedidos nas relações de conteúdo e aprendizado, e com o envolvimento da matemática percebeu-se que, né, teve uma busca de conteúdo. Para começar, eu apliquei nesse texto o esquema, né, para iniciar a pesquisa, na verdade, quando eu fui jogar na internet para procurar, eu peguei o tema proposto, passei para o inglês, joguei no site de busca e apareceram vários artigos. E fui salvando todos os artigos, né, fui separando, fazendo uma peneira para ver se era algum artigo que já tinha sido publicado e tal. Dos que tinham sido, eu fui aplicando o scanning para saber se ele tinha alguma ligação com o tema proposto. Especificamente, eu tentei procurar nele algumas informações específicas, né, com essa técnica, que o scanning fala disso, né, buscar informações que vão estar correlacionadas ao tema proposto. Então, apliquei o scanning para começar. Esse tema que eu achei, né, para ser mais específico, no segundo parágrafo dele me deu mais informações com relação ao que eu quero. O segundo parágrafo, ele não vou falar inglês porque eu não sou profissional da área, então não tenho tanta habilidade com essa língua. Conheço, entendo, leio, né, talvez escreva alguma coisa, mas pronunciar exige mais conhecimento. Então não vou tentar. Se eu falar alguma coisa em pronúncia errada, eu sou brasileiro, né, então tenho todo o direito de errar isso aí. No segundo parágrafo eu contém todo o conteúdo que eu achei interessante, que me deu mais informação e através do scanning me deu foco ao que eu queria buscar. Após essa análise, aí já com esse texto separado, eu procurei aplicar o skimming, né? Ou seja, li todo o artigo para verificar e comparar com o tema do TCC. O que chamou mais atenção foi um parágrafo específico da página 396, que é o mais próximo da minha proposta, né? Que também, depois que eu apliquei o skimming e fiz essa leitura, eu consegui pegar esses tópicos, essas partes que dão mais ênfase ao que eu precisava. No texto, o que me ajudou muito foram muitos cognatos. Então, achei vários cognatos no texto. Isso deu bastante ênfase, né, nessa interpretação. E muitas passagens tinham, como por exemplo, né, projects, que é projeto, o termo positivo, que está muito parecido, o termo criar, está muito parecido, atmosfera, método, atividade, comunicação, exemplo. Então são alguns tipos de cognatos que eu
consegui selecionar no texto e eles me deram muita vantagem para conseguir fazer a boa aplicação do scheme e do scope. Eu pude fazer várias inferências também, né? Por causa da conjunção dos verbos que estavam no gerúndio, uma passagem, né, vou citar aqui, que por sinal é uma citação que pude no primeiro momento já perceber por causa das aspas, né, que representava uma evidência tipográfica. Então, essa evidência tipográfica me deu uma boa sugestão daquela frase. As aspas como evidência tipográfica me deram uma boa sensação do que eles podiam significar. Não vou ler, está na página 396 também, né? Não fiz a tradução, mas ela já me deu intenções e relações claras de que as aplicações matemáticas estavam relacionadas ao laboratório. Isso já me deu uma certa precisão. E contendo também, né, essa participação, essa presença do aluno em função desse laboratório e da aplicação da matemática em função do proposto. Não achei muito falso cognato, né? Isso foi uma vantagem porque evitou que eu errasse alguma leitura ou alguma tradução direta. E isso facilitou muito o entendimento. Não precisei utilizar muitos recursos para o entendimento. Isso fez com que eu não me confundisse com o significado. Como, por exemplo, o mediano, proposta, oferta, a prova, comprovação, apesar de serem falsos cognatos, eles não me deram muita informação de erro, né? Eu consegui aproximar o que eles significavam com relação à frase. Outra coisa que foi muito útil para mim, né, além de aplicar e principalmente para mim conseguir ver se aquilo era um falso cognato ou não, foi o dicionário, né, o dicionário impresso mesmo. Se não me engano, acho que é o Macmillan que eu usei. É um dicionário muito bom, tem muito texto. Eu tenho outros livros em casa também que estão relacionados à língua inglesa, que se chama Como Escrever e Como Ler em Inglês. Então, são várias frases prontas com algumas traduções, e muitas delas eu consegui comparar com o texto. Então, achei muita frase pronta que me deu informação e, obviamente, me deu uma descrição muito clara do texto. Eu não quis fazer uma tradução inteira do texto, né? Eu fui fazendo pequenos pontos e montei um relatório, né, em termos gerais. A cada parágrafo que eu conseguia tirar uma informação, ali eu descrevi no relatório e no final eu sabia mais ou menos onde tinha cada coisa e onde eu tinha que buscar mais informações. Verbos regulares conjugados no passado, como disconnected, experiment e outros, né, também me ajudaram a melhorar a interpretação do texto, porque quando a gente vê um verbo no passado, a gente já induz uma informação, a gente já pensa numa frase, numa palavra, ou numa citação de algo que já aconteceu. Então, eu me apeguei muito a esses verbos regulares que me ajudaram a descrever a sugerir, né, essa informação. Isso me deu base para muitas coisas. Então, esses grupos nominais e verbais, esses verbais, na verdade, que me dão informação da frase, como os próprios verbos do passado, me ajudaram bastante. Assim como os que estavam no gerúndio, né? As palavras de ligação são elementos de coesão do texto, né? Também ajudou bastante o and, né? Que é o e, é uma palavra de soma, está sempre agregado a algumas frases. O in, o that também, que me deu muita informação. Algumas palavras de ligação muito fáceis e que me deram informação boa com relação ao texto sugerido. Acredito que esse texto ele é um pouco denso, né? A linguagem dele parece ter sido escrito por um profissional, por uma pessoa, né, nativa, que cresceu falando língua inglesa, então está muito bem escrito, acredito, pelo conhecimento que eu tenho. Eu até procurei saber também se aquela linguagem era de uma pessoa que sabia ou não sabia fazer isso aí. E apesar de estar bem escrito, né, e tem sido citado algumas coisas, alguns prefixos, alguns sufixos que me deram informação base também, né, como eu busquei saber, talvez pessoas que não têm tanta informação com a língua inglesa como eu não saberia escrever usando muito sufixo, muito prefixo, muitas palavras-chave, usando algumas grupos nominais e verbais corretamente, né? Então, eu percebi que há uma boa ligação entre as palavras e está bem escrito o texto. Então, devo observar isso aí. Está bem tranquilo o texto, acho que eu consegui fazer o uso da leitura sem usar muito dicionário ou outra forma física e aplicando o schema em todos os detalhes que vem a fim, como já disse, falso cognato, palavras de ligação, evidência tipográfica, as palavras-chave, os prefixos, sufixos, né? Então, uma boa vantagem.
Ô Luiz, e você usou esse texto no seu TCC? Não, mas ele me deu ideias para que eu possa, por exemplo, eu tenho intenção de fazer um mestrado nesse tema. E esse texto me deu algumas ideias que eu pudesse relevar na aplicação do mestrado. Terminando, meu nome é Luiz novamente, Luiz Tadeu Gabriel, sou do Polo de Conselheiro Lafayette.